Sérgio Sacani, que você comentou no início, o que tá rolando entre vocês dois aí? Entre nós dois, acho que talvez nada, assim, né? Houve uma situação em que... Vou tentar reconstruir... Ele assiste o Redcast, ele vai ver esse corte, ele vai Vou tentar te reconstruir responder. a história. Vou tentar reconstruir a história. Em 2020, dois amigos que acompanhavam minhas postagens no Core e tal, perguntaram se eu gostaria de participar de alguns canais de divulgação e tal. Pode ser interessante e tal. Aí os dois mandaram sugestões pro Sérgio Sacani. Nenhum deles recebeu resposta inicialmente. E aí um deles falou, vou mandar de novo. Eu falei, não, deixa pra lá, você não respondeu, deixa pra lá. Ele é assim mesmo, tá? Ele demora pra responder. Não, mas tem várias, não é só isso, tem muitas complicações aí. Tô brincando. Tô aliviando pra não ficar um clima tenso aqui. Mas não, você vai ver que a história é complicada, é longa, bem longa. Aí um deles falou, um deles deixou pra lá. Aí o outro falou, vou tentar de novo e tal. Aí ele mandou, e de acordo com ele, o que o próprio Sacani, supostamente, pode ser que seja outra pessoa usando o e-mail do Sacani, e aí já tem um ponto importante, porque alguém que tem acesso ao e-mail do Sacani, então, ou ele próprio, ou alguém que está muito próximo a ele. Né? Respondeu que não ia fazer entrevista comigo, porque eu não sou conhecido, eu não gero audiência. Aí tem vários pontos. Primeiro vamos supor que eu não seja realmente conhecido. Qual é a obrigação de um canal que fala de divulgação científica e as pessoas que produzem ciência no país? Se você tem um canal que fala de divulgação científica, você tem justamente que divulgar quem produz ciência, independentemente de ser conhecido, justamente para que se torne conhecido. Porque as mídias não especializadas, elas só vão tomar conhecimento depois que forem divulgados nas mídias especializadas, que são as pessoas que conhecem o assunto, vão identificar, né, as pessoas e divulgar. Então a gente tem uma parte aí. Né? Se esse comentário foi, não sei se foi ele que fez ou quem foi que fez, e aí ele fez um react, inclusive, eu comentei no canal da Carol Dias, né? Da Carol e do André Dias, e o Sacani depois fez um react ao comentário. Ele falou que ele não faz... E ele me pareceu sincero, inclusive. Ele falou que ele não faz sabotagem de ninguém, que ele não... Só que aí tá, ele pode até não ter sido ele que fez, mas qual seria a postura correta que ele deveria assumir? Primeiro, investigar o que aconteceu. Porque da maneira como ele falou, é como se fosse um maluco que estou fazendo uma reclamação sem sentido nenhum. Na verdade, tem muitas justificativas. Porque o pessoal que me assiste, que assiste meus vídeos, que lê os meus livros, que lê os meus artigos, tem vários campeões de Olimpíadas da Matemática, Olimpíadas da Física, Olimpíadas da Ciência da Computação, Olimpíadas da Química, né? O Ítalo é da Ciência, né? Olimpíada da Ciência. Tem várias pessoas que são intelectuais de um nível bastante elevado, vários pesquisadores de diferentes áreas científicas, matemáticas, etc. Muitas dessas pessoas, mais de 20, para ser mais específico, mais de 20 dessas pessoas, isso começou em 2020. Mais de 20 dessas pessoas de 2020 para cá enviaram sugestões para o Sacani, muitos deles enviaram superchats para o Sacani, que não foram lidos, foram dezenas de superchats que eles enviaram, só um que foi lido, né? Vários entraram em contato e foram ignorados, quer dizer, não é qualquer pessoa, são pessoas que produzem ciência, que ganham competições representando o Brasil no exterior. E o negócio então, tá engrossando aqui, hein, não é uma coisa tipo assim, que esse cara é um maluco, porque do jeito que o Sacani falou, ele não foi educado, ele foi gentil, eu achei até que ele foi sincero, né? Só que alguém próximo a ele tá fazendo alguma coisa. Porque do jeito que ele falou, parecia que eu era um maluco que tô reclamando porque não me convidou. Não, eu nem tô reclamando porque não me convidou, só fiz uma denúncia do que aconteceu. Eu nem quero ir mais no canal dele, depois do que aconteceu, eu não quero ir no canal. Já falei, quando a Carol falou, o Sacani falou que vem aqui, a gente pode combinar. Eu falei, não, eu quero conversar com você pessoalmente primeiro sobre essa situação, porque eu não vou participar. Eu sugeri, inclusive, em vez de participar com o Sacani, eu prefiro participar ou com o Renato Amoedo, ou com o Felipe Miranda, que são pessoas que têm contribuído para divulgar minhas coisas, que são pessoas que eu gosto. O Felipe Miranda é daqui de São Paulo? O Felipe Miranda é da Empíricos, é o cofundador da Empíricos. Mas você tem contato com ele? Tenho. Então bora, então faz aí, se você quiser fazer aqui, tá tranquilo. Falei que são pessoas que eu me sentiria à vontade, falando sobre investimentos, falando sobre assuntos que me interessam. O Sacani, enquanto, talvez até depois se esclarecer quem é a pessoa que fez isso, porque tem que identificar quem foi, porque alguém tá fazendo sabotagem. Posso talvez fazer o advogado do diabo? Por favor. É o seguinte... Cara, a internet é um mundo maluco, entendeu? Querendo ou não, a resposta, seja de quem for, de que, putz, o que ele poderia ter respondido usando essas palavras? Não é que você não tem audiência, não é que você não é conhecido. As palavras que foram usadas foram essas, eu me recordo. Mas imagina o seguinte, eu recebo todo dia, chama fulano, ciclano, não sei o quê. São pessoas, eu recebo todo dia, eu não sou ainda assim um podcast do tamanho do Sacani lá,
Como é que tá a sua audiência agora, em comparação aos outros, a média? Assim, tá... A gente tá top 10 Brasil. O Redcast hoje tá top 10 Brasil. Tá mais que o normal. Tá. Quer dizer, não é correto que falaram que não dá audiência. Não, sim. Pô, tá errado. Você dá audiência. A gente e mesmo que não desse audiência, se eu tô produzindo ciência, o canal dele é de ciência, ele tem que divulgar o que produz ciência. Mas eu tô dizendo que não é questão dele, entendeu? Tipo, tem um staff por trás. Exatamente, tem um staff por trás. Exatamente. E aí, eu vou dizer um negócio. Eu também já fui indicado pra um monte de lugar. E as pessoas, pô, o cara tem um livro, não sei o quê. Não me chamaram. O que me chamou primeiro foi o Inteligência Limitada, quando eu fui lá. Mas surgiu porque era um debate, entendeu? E aí depois eu voltei lá, juntamente com uma galera, para explicar e tudo mais. Mas, eu tô te falando, é complicado. Porque tem um monte de coisas por trás ali. Aí depois que eu fui no Pânico, aqui da Jovem Pan, as coisas começaram a mudar para mim também. Então aí começou a surgir oportunidade ali, vontade aqui. E eu não tenho tanta dificuldade assim, sinceramente, de ir nos lugares. As pessoas me chamam. Eu tenho dificuldade muitas vezes da pessoa vir aqui. Você acredita? Uhum. Porque às vezes a pessoa tem aqui várias mensagens, cara. Várias, velho. Você não tem noção. O cara fala assim, mano, curto muito o seu trampo, curto o seu canal, concordo com o que você fala, mas eu não posso colar aí. Um monte de gente. Você falou de mais de 20? Por aí. Gente que poderia vir aqui, trocar uma ideia, gente que poderia falar de algo que aconteceu com ele, que é importante, que são assuntos, são pautas nossas aqui do canal. Só que tem um staff por trás, entendeu? E aí a pessoa, tipo... ela não é 100% autônoma da resposta. Independente do se foi... Não tô falando que é só o caso do Sacani, não tô defendendo ele. Mas tem muito mais coisa. Isso é a pontinha do iceberg. Tem muitas coisas, né, por trás ainda. Tem muita coisa. Porque tem pessoas que... Tem, inclusive, nomes prováveis de pessoas que estão sabotando. Porque do jeito que o Sacani falou, ele falou como ele não estava sabotando. Ele não disse explicitamente que ninguém estava sabotando. Ele disse que ele não sabotava. Mas não tem por que sabotar, né? Mas... Não, mas a questão é que existe uma sabotagem. O pior de tudo é isso. Não deveria ter, mas tem na prática. E não é só o Sacani, esse é o pior. Outros canais também. Isso é uma coisa bem grave. E teve algumas pessoas que fizeram comentários, né? Inclusive, tem que ver que não é um canal de futebol, um canal de culinária, é uma questão de ciência. Por exemplo, meu livro de MCH, eu resolvo o problema de 400 milhões de pessoas, porque tem uma fórmula errada do IMC. Eu corrijo a fórmula. Tem um vídeo que eu faço uma denúncia de um vídeo da Netflix, que tem... Isso daí é recente. Você chegou a ver? Eu vi, então, isso eu vi. Pois é, esse vídeo da Netflix... Que é a propaganda lá da indústria farmacêutica? Eu explico uma parte resumida do DMC, mas tem um livro inteiro que eu mostro o problema do DMCH, né? Porque assim, tem um problema na fórmula do DMC, que ela não mede a porcentagem ela não distingue massa muscular de massa de gordura, né? Tem algumas limitações, mas... O problema que eu aponto não tem nada a ver com isso. O problema que eu aponto é o problema da própria fórmula, um problema matemático, né, da conceituação e da formulação do método de medida, que está errado. E isso ninguém havia apontado até agora. Isso eu mostrei em 2003, na verdade em 2002, publiquei o primeiro artigo em 2003, depois publiquei o livro, teve um em 2008 que foi um resumo, e depois esse de 2021. Que inclusive a Tamara enviou para o Sacani também o livro, e também foi ignorado. Então tem a pessoa que recebe os e-mails, não sei quem são as pessoas que recebem os e-mails, né? Então, foi enviado muito material, e não é porque se você tem uma solução para um problema que afeta 400 milhões de pessoas, não é como, eu quero divulgar um jogador de futebol novo, quero divulgar, sei lá, uma nova receita de bolo. É uma questão séria. Se a pessoa que diz que divulga ciência e não divulga uma coisa dessas, é muito sério. Que esse podcast aqui do Redcast seja um divisor de águas, que aí você vai conseguir ter mais audiência e como é que é? O que ele falou mesmo? Que eu não sou conhecido. Vai ser mais conhecido e vai ter mais audiência. Pronto. Depois desse podcast, eu tenho certeza que esses dois problemas vão ser solucionados. Eu não sei se foi ele que falou, mas alguém que recebe e-mails dele, os e-mails que são enviados para ele chegam em alguém. Mas eu tô te falando. Que falou como se fosse ele. Então é bem complicado. A internet, querendo ou não, é um business ainda. E tem mais um detalhe que eu acho importante, porque quando eu fui na Carol, né, no dia que a Carol falou que ia falar com o Sacani e tal, e ela falou de fato, alguns minutos depois que eu saí de lá, ela ligou pra Tamara, nem 10 minutos que tinha saído de lá, ela já falou com o Sacani, falou com a produção, entrou em contato com a Tamara, falou, já falei com ele, vai resolver tudo, o Sacani falou inclusive bem do Hindenburg, conheci Hindenburg e tal, que vai chamar e tal. Beleza, falou isso, foi no dia... Que dia foi, Tamara? 7/6? Não lembro. Maria. Pois é, falou isso faz bastante tempo. Assim, faz um mês, mais de um mês. O pessoal deve estar me xingando aí no chat. Então, quer dizer, a Carol entrou em contato, falou... E a própria Carol, ela percebeu que não estava indo, depois ela entrou em contato novamente com ele mais de uma vez. E depois, quando o Sacani falou no canal dele, se você ver, tem um vídeo dele, se você pesquisar, você pode encontrar agora,
Ele próprio ele vai lá, comenta, ele não pede desculpa de nada, talvez ele não tenha culpa mesmo, talvez não seja o responsável, mas ele comenta lá e tal. Ah, já passei aqui para as meninas, acho que foi Bia e Gabi que ele falou. Não sei se foi esses dois nomes, mas talvez seja Bia e Gabi, que eu me recordo aproximadamente. Já falei para as meninas da produção, para Bia e Gabi, que elas já vão chamar e tal. Isso já faz quase um mês também. Ninguém entrou em contato. A Carol passou o contato da Tamara para o Sacani, passou para a produção do Sacani. Né? Então, quer dizer, não é... Existe um problema real. Eu vou te falar um negócio. Existe uma sabotagem concreta. Tá, eu entendo. Só não sabe quem é a pessoa, quem são as pessoas. Eu entendo o que você está falando. Né? E eu vou dizer um negócio, por exemplo. Eu tenho o telefone dele. Eu tenho um WhatsApp dele. Conversei com ele primeiro no Instagram, que eu vi que ele se inscreveu no Redcast. Aí depois eu peguei e comecei a conversar com ele e tal. E aí ele tava viajando, ele foi para os Estados Unidos e voltou. Quando ele voltou, mandei uma mensagem para ele e falei, bora marcar e tal, não sei o que. Ele falou, bora. Aí parou de me responder. Aí passou um tempo, depois mandei mensagem, ele não respondeu. Aí mandei mensagem de novo, não respondeu. Aí na terceira vez ele respondeu. Não, mas... E no que ele respondeu, ele me passou o WhatsApp dele. E aí eu também tô tentando marcar com ele pra ele vir aqui, mas também não consegui, entendeu? E às vezes faz parte do jogo, eu tenho que ficar tentando. Não, mas atualmente conseguir. Eu não acho mais... Depois eu vi um dos vídeos que ele falou com o Kenneth Correia. O Kenneth Correia... Vocês receberam algumas sugestões quando estava o Kenneth Correia ao vivo, acho que foi não me recordo se foi o Luiz Neto. O Luiz Neto mandou vários, né? Acho que foi o Luiz Neto que mandou, e ele recebeu ao vivo uma sugestão para me convidar. Aí o próprio Kenneth Correia, que ele já me conhecia desde 97, 98, inclusive o Kenneth Correia criou um fã-clube para mim, mais ou menos no final dos anos 90, né? O Kenneth Correia estava no Sacani, estava ao vivo com o Sacani, e o Sacani recebeu a proposta, aí o Kenneth entrou em contato depois comigo, chamou para ir no Sacani e falou, não vou no Sacani, não quero ir no Sacani. Posso até no seu canal, mas no Sacani eu não vou. Aí ele falou, não, mas o Sacani acho que é mal entendido isso aí, porque acho que ele não fez isso e tal. Eu falei, não, para mim... Aí assisti o vídeo, da maneira como o Sacani falou, ele me pareceu espontâneo, não pareceu estar dissimulando, me pareceu sincero, né? E o Sacani reagiu como se ele não me conhecesse de fato, quando falou com o Kenneth Correia. Depois, quando a Carol entrou em contato com ele, tanto o comentário da Carol passou a impressão de que ele realmente não estava agindo de má fé, quanto quando ele falou publicamente no canal, se você achar o vídeo que ele estava fazendo o react, não me pareceu que ele estava dissimulando, pareceu que ele estava sendo sincero, que ele realmente não era que fazia sabotagem, mas alguém está fazendo. E eu acho que seria mais correto da parte dele que ele investigasse quem estava fazendo, porque ele falou, eu não faço com ninguém. Talvez ele realmente não faça, mas alguém está fazendo e alguém está ligado a ele. Mas a pergunta que eu te fiz, não tem por que existir boicote, né? Não faz o menor sentido. Não, vai que um dia ele viu um comentário seu num canal aleatório falando que você não gostava dele, sei lá. Já fiz várias críticas a ele, depois que eu soube, eu já tinha defendido o Sacani em 2020, eu tinha defendido o Sacani já uma vez, de um amigo que veio, acho que era de Princeton, de Berkeley, sei lá, ele tem a família no Brasil, e ele estava comentando, criticando os canais de divulgação científica no Brasil e tal. Aí ele pegou justamente um vídeo do Sacani, na época eu não conhecia o Sacani, ele mostrou um vídeo do Sacani e começou a fazer críticas à aparência do Sacani. Eu falei, olha, se você vai criticar a parte técnica, eu até posso analisar e tal, mas a crítica, a aparência eu não concordo com isso, porque eu tenho parentes que têm características que você está criticando e está atingindo as pessoas que eu amo. São pessoas que eu não vou aceitar esse tipo de crítica. Aí o cara ficou sem jeito, eu falei, inclusive minha mãe também e tal, o cara ficou sem jeito. Aí começou a criticar a parte técnica dos vídeos. De fato, tinha erros lá e tal, né? Mas assim, quando ele começou a fazer essa crítica, eu defendi o Sacani. Não conhecia ele, mas defendi. Mas isso tá no YouTube também? 2020. Não, isso foi privativamente. Privado. 2020 isso. Aí, em pouco depois, em 2020, foi quando teve o rapaz, os dois rapazes, eu não me recordo o nome dos meninos do Quora, que eu postava várias mensagens no Quora, duas pessoas do Quora falaram, você posta uma mensagem interessante e tal, seria muito legal que fosse nos canais, você gostaria de... Eu falei, seria interessante se fosse e tal, né, se arrumar alguma coisa. Ele, eu vou mandar lá e tal, inclusive eu sou patrocinador, mando lá e tal. Eu falei, então tá. Aí mandaram e teve essas respostas. Depois, em 2021, quando foi publicado o livro de MCH, a Tamara enviou para vários canais, inclusive para o Sacani, mas não foi, quer dizer, vários outros, não foi só o Sacani, que é uma responsabilidade muito grande, porque se você tem uma descoberta que contribui para a vida de 400 milhões de pessoas, evita diagnósticos incorretos de 400 milhões de pessoas, isso teria que ser divulgado e foi praticamente sabotado. Não tem outra palavra para isso. Eu acho que se o canal fala de divulgação científica, recebe um material desse e ignora, é meio complicado. Depois, em 2022, quando eu comecei, a Tamara falou para ativar o canal, voltar a mexer com o canal, várias pessoas que assistem os meus vídeos começaram a mandar sugestões para o Sacani para que me chamasse. Várias, pelo menos umas 20 pessoas enviaram. E todas foram ignoradas. Então, assim, não é uma coisa assim tão simples de e tal, é um mal entendido. Não é um mal entendido. Existe uma sabotagem real. Pessoas...
Eu tenho suspeito, inclusive, de um nome de uma pessoa, depois eu posso falar fora do ar quem eu acho que é. Ixi, Maria. Tem uma pessoa... Porque tem grupos de astronomia que eu participei, e as pessoas postavam um monte de bobagem, desinformação, promovendo informação falsa. Eu falava, isso aqui tá errado, isso aqui não é assim. E algumas pessoas agradeciam, de fato, obrigado, essa fonte está correta. E outras, além de não agradecer, elas revidavam de forma hostil, né? E tal, eu sou PhD, não sei do que e tal. Você é PhD, mas está errado. Você pode ser o que você for, mas a informação que você está colocando errada, pesquisa em tal fonte e você viu que está incorreta. Ou, às vezes, não é uma questão de pesquisar numa fonte. Tem uma inconsistência que a pessoa está falando uma coisa que é inconsistente com o que ela própria disse em outro ponto. E aí, uma dessas pessoas, pelo menos uma, talvez mais de uma, provavelmente ficou muito ressentida e aí começou a fazer sabotagem. Tá. Uma das possibilidades é essa. E é possível que seja mais de uma, né? Então... O famoso ego do brasileiro, né? Do acadêmico brasileiro. Eu acho que alguns têm... Todos nós temos ego, mas acho que a questão é que tem que ter bom senso e tem que ter ética, né? Gente no âmbito acadêmico é muito mais vaidosa. Pois é, eu acho que o ego em si, por exemplo, teve um rapaz que é o Gabriel Rickel, um astrônomo, um bom astrônomo, um pesquisador sério brasileiro. Eu postei um problema no grupo de astronomia, ele resolveu incorretamente, eu falei que estava errado, ele teve meio que um piti, reagiu de forma agressiva, depois ele pediu desculpa, ele reconheceu que ele estava errado. Normal, acho que ele foi uma pessoa honrada, né? Reconheceu que estava errado. Algumas não, tipo, elas estão erradas, elas ficam batendo o pé e se você fala que ela está errada, ela, sabe? É isso mesmo. E aí é complicado, quer dizer, o fato de você ter o ego e ter o seu orgulho e tal, acho que até aí, tudo bem. Quando você percebe que está errado, você continua insistindo, aí já é um problema mais grave. E pior ainda quando você usa de meios ilícitos, meios antiéticos, para prejudicar as outras pessoas. Porque eles não estão prejudicando eu, eles estão prejudicando 400 milhões de pessoas só no caso do INC, sem contar outras contribuições que eu fiz em outras áreas, além, por exemplo, o meu índice de Sharp, ele se aplica, sei lá, praticamente todos os fundos de investimento do mundo poderiam ser mais bem selecionados se usassem o método Mellon Index, né? Então, quer dizer, um negócio que teria, não sei se chega a trilhões, mas seguramente vários bilhões de prejuízos para muitas instituições que fazem seleções inadequadas de investimentos por métodos menos eficazes, o índice de Sharpe, o índice de Sortino, de Mogliani, né, que são menos eficazes que o meu, poderiam estar usando e não estão. Então tem questões econômicas, questões de saúde, questões educacionais. O mercado também te olha como um cara aleatório, não te reconhece. Depende de qual cara do mercado. O Felipe Miranda, por exemplo, falou que eu sou o maior gênio do Brasil. Sim. Né? Disparado. Você chegou a ver a postagem dele? Eu vi que você compartilhou. É. O Felipe Miranda, acho que é uma autoridade bastante respeitável, um dos melhores economistas do Brasil. Ele está falando do método sistema Saturno V, não sei. Ele estava falando da pessoa Hindenburg Mellon Jr. Tem um artigo que eles publicaram, o Bruno Merula, em 2020, publicou na revista da Empíricos, em 2020, comparando o meu Mellon Index com o índice de Sortino, o índice de Mogliani, que ganhou o Nobel de Economia em 1985, o índice de Sharp, que ganhou o Nobel de Economia em 1990, e ele mostrando que o meu era melhor, comparando tecnicamente e mostrando matematicamente que o meu método era superior ao de outros ganhadores de prêmio Nobel da área de economia. Se você assistiu até aqui é porque você está do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.